Então, assim, voltando aqui, nós estamos fazendo leitura do livro do Despertar, Depois do Despertar, que é o livro do Gustavo Tanaka. Então, vamos lá. Nossa, interessante demais isso. Nunca havia pensado dessa forma, porque é o Gustavo Tanaka conversando com a voz que tem na cabeça dele. Ele não é um esquizofrênico, gente. Ele está recebendo uma informação de um espírito ou de um mentor de altíssima vibração. E essa voz, para ele, está falando como vai ser a nova economia. Oi, Elisete. Vamos continuar então. Deixa eu ver se entendi. Alguém que trabalha menos horas, mas sonha mais e mantém a frequência elevada, está criando mais que uma pessoa que se dedica muito no plano físico, mas tem dúvida? Aí ele vai dizer, exato, a criação não se dá pelo esforço no plano físico. O plano físico é apenas uma parte da interação, apenas uma parte da equação. É tão ou mais importante eliminar a resistência e desobstruir os fluxos de energia. Assim, uma pessoa que está trabalhando em desobstruir os fluxos pode estar contribuindo mais que uma pessoa que está produzindo muito na matéria. Então vamos lá, o que quer dizer isso? Isso aqui é uma visão completamente nova a respeito do trabalho. Ele está dizendo o seguinte, que quando você está se dedicando para o seu trabalho com a energia de sonho, com a energia de propósito de alma, você é capaz de acessar uma criatividade que você não teria se você estivesse trabalhando de uma forma mecânica. Então essa é a diferença. Qual é a diferença entre as pessoas? Qual é a diferença de energia? Porque assim, na física quântica a gente fala de vibração, energia e frequência, né? Tudo é frequência, tudo é energia. Então assim, a pessoa que está vivendo um sonho, ela está numa frequência muito alta. E a pessoa que está fazendo as coisas por obrigação, ela está na frequência do medo. O que é fazer as coisas por obrigação? Eu tenho que trabalhar para poder pagar as minhas contas. Eu tenho que trabalhar para sustentar os meus filhos. Eu tenho que trabalhar numa coisa que eu não gosto, mas é porque foi o que eu achei. Eu tenho que trabalhar nisso porque eu fiz a faculdade disso. Então, se eu fiz a faculdade disso, eu tenho que trabalhar nisso. Não, não é bem assim, né? Na verdade, você está seguindo regras da sociedade. Porque como você não se conhece, você está você está seguindo o que está aí, você está seguindo a manada, está seguindo o sistema. Agora, quando você começa um processo de autoconhecimento, para você descobrir o seu propósito de alma, para você descobrir o que você realmente veio fazer aqui, aí você é capaz de trabalhar num projeto por paixão e você vai receber por aquilo, porque a prosperidade vem. Quando você está numa frequência muito alta, a prosperidade vem. Quando você está numa frequência de dúvida, numa frequência de medo, você fica estagnado, a tua energia ela não flui, é como se você tivesse amarrado. E aí aquilo não adianta, não sai, não anda. Então vamos lá. Então, como mensurar a participação? Aí ele está dizendo assim, como que você vai mensurar a participação das pessoas num projeto? Não é preciso mensurar a participação. Mensurar quer dizer dividir o que é escasso. Se você tivesse dinheiro infinito, como faria para dividir? Não é preciso dividir. Tudo é de todos. Se tudo é de todos, todos fazem bom uso. Ninguém tenta pegar mais do que precisa. Imagine se você e seus colegas compartilham a mesma casa. Você tem água abundante da torneira. Você sabe que sempre que abrir a torneira vai sair água. Como você pode dividir a água entre os seus colegas? Cada um tem o direito ao uso de água que sai da torneira. Cada um tem o direito a quanto de água que sai da torneira? Essa pergunta não faz sentido. Exatamente, quando você tem prosperidade, para que você vai ficar se preocupando em dividir as coisas, né? Então, assim, outra coisa, por exemplo, a questão da liderança a partir dessa nova economia vai mudar completamente. Porque, assim, ele fala aqui, até no livro, né? Você não vai pegar um projeto e vai dividir entre os funcionários e falar assim, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo, não. Você vai pegar um projeto, por exemplo, numa empresa, e você vai dizer o seguinte, qual é a sua capacidade infinita? Eu tenho capacidade de lidar com números, eu tenho capacidade de lidar com controle, eu tenho capacidade de lidar com planejamento, eu tenho capacidade de criar, eu sou boa em marketing. Então, cada um que tiver a sua capacidade, vai ser feita, né, a necessidade de capacidades de cada um, e aí as pessoas vão ser divididas conforme a capacidade delas. Quando eu falo capacidade, é o que a pessoa quer fazer, tá? É o sonho da pessoa. Eu nasci para trabalhar com números, eu gosto de números. Então você não vai ser obrigado a trabalhar com outra coisa.
Então a pessoa que trabalha com aquilo, ela vai fazer aquilo da melhor forma. Por quê? Porque é a capacidade dela que está sendo colocada ali em prática. Vocês entenderam? Ela não está fazendo aquilo por obrigação. Outra coisa, ele fala o seguinte, por exemplo, quando você tem água infinitamente, para que você vai querer dividir, né? É a mesma coisa, por exemplo, eu dei ontem o exemplo do álcool gel. Por que as pessoas no mercado, elas estão pegando álcool gel para elas e estão deixando os outros sem álcool gel? Essa pessoa que está fazendo isso, ela não tem a visão de que nós somos parte de um todo, que nós estamos interconectados e que se uma pessoa pegar o vírus, ela pode espalhar esse vírus para a família. Então, ele não está pensando nas outras famílias, ele está pensando apenas em si. E esse tipo de visão é uma visão individual, é uma visão individualista, é uma visão do ego. E nesse momento de quarentena, de risco de vida, de vírus, etc., nós estamos sendo chamados para pensar no coletivo, para pensar em todos, para pensar nos amigos, nas famílias, né? Então, assim, o que eu posso fazer por você, né? Pensar no outro. Por quê? Porque está todo mundo igualado, não tem mais como fugir. Então, essa pessoa, ela foi advertida no mercado, né? Os mercados agora já estão fazendo aí um controle da distribuição do álcool gel. Mas isso vem de uma mentalidade individualista. Agora, quando nós saímos da mentalidade individualista, não vai ser necessário você colocar quantidade para as pessoas, porque cada um vai pegar o que precisa, né? Por quê? Porque você sabe que não pode faltar para o outro para você ter, né? Então isso é uma mentalidade, esse tipo de situação que a gente está acontecendo agora vai mudar completamente a consciência das pessoas. As pessoas vão começar a pensar muito mais no outro. Por exemplo, eu estava assistindo ontem uma live, acho que era do canal Me Poupe, e tinha uma menina que mora em comunidade, em favela no Rio de Janeiro, e ela estava dizendo que tem muitas pessoas que não estão dispensando a empregada doméstica, e a doméstica está tendo que trabalhar nesse momento. E aí a doméstica, ela tem que ir, porque ela fala, se eu não for, eu vou ser mandada embora, eu vou perder meu emprego, e eu preciso cuidar dos meus filhos. Então, assim, olha essa situação da pessoa que ela não consegue dispensar o funcionário e ao mesmo tempo ela não está pensando que o funcionário também pode trazer contaminar a casa dela, né? Então, assim, é falta de pensar no outro, vocês entendem essa situação? De que ela não está pensando no outro e ela não está pensando nela mesma, porque como nós todos estamos interconectados, porque a interconexão, gente, é uma realidade. É só a gente que criou um mundo de individualismo. Nós criamos um mundo em que o individualismo é cada vez mais exacerbado, mas isso está mudando a partir dessa quarentena que nós estamos passando. A Maria do Socorro está dizendo, consciência de que o outro sou eu, a natureza e tudo que há sou eu. Exatamente, nós estamos interconectados, exatamente, Maria. Bom, vou continuar lendo aqui. Então ele diz assim, é a mesma coisa com a abundância financeira. Como vocês não vivenciam a abundância financeira, vocês acham que é preciso mensurar. Se você tivesse limitação de água na torneira, precisaria começar a dividir o número de copos ou litros que cada um tem direito. Mas como vocês não têm, não faz nenhuma mensuração. Aí ele diz assim, parece-me um pouco distante viver em uma realidade que temos essa abundância financeira, na qual todos têm mais do que precisa. Aí ele fala assim, fique tranquilo, porque isso vai começar a mudar. Isso vai mudar quando vocês eliminarem os pensamentos de escassez, a resistência e a separação. Essa consciência já está mudando à medida que novos influxos de energia entram na Terra. Isso está mudando a percepção de todos vocês sobre tudo que existe aqui. Essa mudança de percepção vai quebrar os paradigmas. Aí a gente entra, gente, numa coisa muito interessante, que está sendo falada em vários sites, em vários livros, em vários vídeos do YouTube, que é a transição planetária. O que é essa transição planetária? A transição planetária é uma coisa, ontem, inclusive, acho que foi ontem, eu assisti um vídeo sobre astrologia, em que ele falava de uma profecia de Blavatsky, que foi uma grande mestre da teosofia, e Blavatsky dizia que nessa época que nós estamos vivendo, nós vamos ter uma conjunção de planetas muito peculiar que vai afetar a China, a Índia e a Europa.
Então acho que naquela época ela nem falou sobre os Estados Unidos. Mas então assim, o que essa conjunção planetária fala? Que essa transição planetária fala? Que o planeta está mudando de vibração. O planeta está mudando de vibração por quê? Porque nós estamos recebendo do plano espiritual, do plano superior, do plano energético, como vocês queiram chamar, um fluxo de vibração muito grande para que aconteça um upgrade na nossa energia, aumente a energia do planeta. Aumentando a energia do planeta, a nossa consciência, ela é modificada. É a mesma coisa que você, por exemplo, pegar uma massa de bolo e você coloca ela no forno. Quando você coloca a massa de bolo no forno, quando você tira a massa depois de um tempo, sai o quê? Sai um bolo, certo? Por que você colocou a massa dentro do forno? Porque precisava daquela quentura, né? Daquele ambiente quente para que a massa crescesse e virasse um bolo. Senão você ia comer uma massa crua, certo? É a mesma coisa que está acontecendo com a gente. É como se nós estivéssemos sendo bombardeados com uma energia de altíssima vibração. E essa energia está fazendo com que tudo no nosso planeta mude. Então, na verdade, esse vírus que está vindo para que a gente fique em casa, para que a gente reflita, para que a gente comece a dar valor para coisas mais simples, né? E essa crise econômica que está acontecendo e vai acontecer pelo menos até o final do ano, tudo isso, gente, vai mudar a nossa consciência, vai mudar a nossa sociedade. E aí, mudando tudo isso, o que vai acontecer? Uma nova economia, um novo ser humano. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui dando muito mais valor para o abraço que eu não dei para os meus amigos na época que eu estava com eles. E eu tenho certeza de que cada um aqui vai ter um tipo de reação também em toda essa transformação que vai acontecer. Vai ser uma transformação tão grande que eu não sei nem mensurar para vocês. Mas aqui nós temos um capítulo em que ele fala exatamente isso, que essa consciência já está mudando à medida que novos influxos de energia entram na Terra. Isso está mudando a percepção de todos vocês sobre tudo que existe. E essa mudança de percepção vai quebrar os paradigmas. O que são paradigmas? Paradigmas são formas de você pensar. Então, a forma que você pensa a economia, você não pode mais pensar, porque aquela economia, já era. Então, você vai ter que pensar um outro tipo de economia. Você vai ter que pensar um outro tipo de relacionamento. Eles estão dizendo que o número de divórcios aumentou enormemente. Por quê? Porque pessoas que moravam juntas num casamento, que às vezes era um casamento de fachada, e elas não se gostavam mais, elas iam empurrando com a barriga. E agora não tem jeito, você tá ali com aquela pessoa e você vai ter que resolver aquilo. Então, nesse momento, é como se as máscaras caíssem, sabe? Então, quando as máscaras caem, surge uma nova verdade. E a gente não pode ter medo dessa nova verdade. Então, assim, eu tava num grupo outro dia e eu comecei a falar, não, a economia vai ruir. Então, assim, algumas pessoas responderam de uma forma agressiva, dizendo assim, mas você não está acreditando, você está sendo pessimista, imagina, nós temos prosperidade. Gente, eu estou falando que o sistema atual, ele vai acontecer alguma coisa, uma mudança profunda, e está tudo bem. Por quê? Porque nós somos prósperos. A prosperidade está no coração de cada um de nós, a prosperidade está na nossa mente, na nossa capacidade de criar, e nós somos seres infinitos. Então, assim, olha quanta coisa a gente já criou até hoje, e olha quanta coisa a gente ainda pode criar. Então, assim, não se apeguem a tudo que vocês estão vendo e fiquem desesperados porque vocês acham que não vai existir um futuro. Vai existir um futuro. E esse futuro, ele vem de livros assim, olha o livro de ponta cabeça. Eu me empolgo. Então, assim, esse futuro vem dessas informações novas. A gente precisa estudar a economia colaborativa, a gente precisa estudar a economia criativa, a gente precisa estudar formas que a gente possa ajudar as pessoas, principalmente as pessoas vulneráveis. Porque, assim, muitas pessoas ainda têm economias ou ainda moram numa casa própria, e quem precisa do dia a dia para comer. Então, assim, vocês acham que o governo vai dar essa ajuda ou vai ser tão rápido quanto as pessoas realmente precisam? Então, assim, a gente precisa estudar tudo isso. Então, assim, se você tem um celular, se você tem acesso à internet, se você quer participar do nosso grupo, eu tô com um grupo de economia colaborativa no WhatsApp,
E amanhã vai ter uma live com uma especialista do assunto também. Ela vai fazer uma mentoria para nós. Essa é a primeira live de muitas, tá? Live não, é mentoria mesmo. Ela vai fazer mentoria pelo Zoom. E agora eu não me lembro o nome dela. Ariadne não tá online. Bom, enfim, depois eu coloco para vocês o nome da pessoa. Mas assim, quem quiser participar desse projeto, é uma coisa assim que tá muito embrionária ainda, a gente tá bem no início. Eu não sei exatamente como vai ser, mas já tá começando a acontecer muita coisa. Tanto que eu tô em contato com pessoas que conhecem o assunto e todas essas pessoas estão querendo contribuir e ajudar. Então assim, é um tipo de movimento que a gente pode fazer entre nós pequenos, eu, você, com a sua família, de se ajudar. Tá? Então a ajuda mútua é que vai acontecer nesse momento, até a gente poder chegar nesse patamar aqui em que cada um vai poder viver do seu sonho, tá? Bom, vamos continuar a leitura. Quem tiver dúvidas, coloquem, por favor. Bom, aí ele diz aqui que a informação é suficiente, etc, blá blá blá. Aí já tem o segundo chamado. O sentimento de separação é tão grande em nossa sociedade. Percebi que está presente em cada interação, em cada encontro, em cada conversa. Como acreditar que de fato podemos viver sem essa ideia de que estamos separados? Oi Maria, eu vou incluir você no grupo, pode deixar. Então assim, aqui a gente está falando sobre o sentimento de separação. O que é o sentimento de separação? Isso é outra coisa que vai cair, gente, separação. Separação e competitividade, não vai mais existir. Por exemplo, futebol. Futebol são dois times. Os dois times correndo atrás de uma bolinha, com sei lá quantos jogadores, porque eu não entendo disso, então eu não vou dar a informação correta. E aí, o que gera isso? Gera o sentido de separatividade. Então assim, eu sou de um time, eu odeio quem não é do meu time. Então você é do outro time, aí eles se agridem, né? Eles se agridem, eles se batem, eles se esfaqueiam. Passando para essa nova economia, essa transição planetária, essa mudança de mentalidade, não vai mais haver porque a gente ter a separatividade, que é algo do ego, que é algo extremamente egoísta, em que eu achar que eu sou melhor do que o outro, e por isso existe essa separação. Então agora vai ser uma nova mentalidade. Nessa nova mentalidade é uma mentalidade de cooperação e não de separação, tá? Então não existe a necessidade de competição. Na teoria, sabemos que aquilo que fazemos pelos outros, fazemos por nós mesmos. Mas na prática, eu vejo que é muito raro encontrar pessoas que vivem dessa forma. Vocês entendem que agora a gente está percebendo que o que a gente faz por nós, a gente faz pelo outro também? Que é basicamente o movimento que a gente está tendo que fazer com essa quarentena. A gente está tendo que ficar em casa, por quê? Para preservar a vida do outro. Então a gente não está mais pensando só em nós, a gente está pensando no todo, né? Como será possível o modelo se sustentar sem disputa e sem desconfiança? Ele está fazendo aqui o questionamento para o mestre dele responder. Quem está chegando agora, eu estou aqui fazendo um estudo do livro Depois do Despertar, que é o livro do Gustavo Tanaka, que fala sobre uma nova economia e fala sobre uma transição de economia e uma mudança de consciência. Blá blá blá, ok. Estou tentando entender esses conceitos, como que esses conceitos vão se encaixar nesse período em que ainda temos muito forte a energia da terceira dimensão, da dualidade e da separação. Fique tranquilo, aí a resposta do mentor dele. Fique tranquilo, não é preciso se desculpar. A ideia, vamos lá. Em primeiro lugar, é normal que haja uma transição do modelo atual para o modelo novo. Então, ou seja, vamos ter uma transição. Não será uma ruptura de uma vez, será uma mudança gradual. Assim, alguns elementos dos modelos atuais serão preservados, até que toda a consciência da união esteja presente plenamente. Ou seja, a transição, a ruptura, não existe ruptura nessa nova economia, é uma transição para uma nova economia. Para começar a ser implementando o conceito da união, pode-se utilizar o conceito de complementaridade, que eu acho que é a colaboratividade. Ele fala complementaridade aqui, mas a meu ver isso é a economia colaborativa. Hoje vocês estão separados e enxergam tudo como separado, cada um por si, competição e disputa. Se começarem a substituir a competição pela complementaridade,
em palavras de Adriana, colaboratividade, já estarão dando um passo em direção à união. Quando se pensa em complementaridade, eu estou misturando as palavras, né? Desculpem. Ainda se está separado, mas em um movimento em direção à união. Quando duas peças diferentes se complementam, elas se encaixam para se tornar uma, apesar de ainda não serem uma. Comece a ver as pessoas como complementares. Comece a enxergar onde termina a energia de um para começar a energia do outro. Veja onde termina a paixão de um para começar a paixão do outro. Então imagine, por exemplo, num projeto que você vai ter várias pessoas e aí elas vão se complementar. Então, quando você tem as pessoas que se complementam, tudo flui, né? Tudo flui. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, da organização do Encontro Quântico, né? Eu fazia o Encontro Quântico o ano passado, ainda vou fazer mais encontros esse ano. E assim, eu como líder, eu não sou uma líder assim muito perfeita, né? Eu tenho assim a necessidade de controlar, de ficar vendo o que cada um tá fazendo e etc. Tem até um vídeo meu no YouTube que eu falei sobre isso. E aí, o que aconteceu? Eu criava conflitos, eu deixava todo mundo estressado, porque eu queria controlar todo mundo. E eu queria ver o que a pessoa estava fazendo, desde o cafezinho até a decoração, até o microfone. E assim, é claro, né, gente, eu sou uma só. Como é que eu vou ver tudo isso? E como é que eu vou ver se a pessoa está fazendo? E aí, quando eu via, aí chegou uma pessoa para me ajudar, né, que foi a Camila. E aí a Camila começou a me tranquilizar emocionalmente, porque, na verdade, a minha boa intenção era que o projeto desse certo. Então eu queria ter certeza de que todos os detalhes estavam prontos antes do público chegar e etc, né? Porque quem chega lá no evento não sabe o que está acontecendo antes, né? E aí, a partir do que a Camila me ajudou, ela falava assim: Dri, vai dar tudo certo, fica calma e vai fazer o café. Você só tem que fazer o café, você não vai fazer mais nada. E aí eu fui fazer o café, né? Fiquei lá no café, ela me deu essa incumbência, eu não podia sair do café, era uma ordem mesmo. E aí ela começou a olhar para cada um e ela percebeu que cada um já estava fazendo a sua parte. Porque assim, quando eu estava fazendo o Encontro Quântico, existe uma energia no Encontro Quântico que não é uma energia nossa, é uma energia que vem muito da energia do plano espiritual. Porque todos nós lá estávamos fazendo por amor à física quântica, por amor a distribuir aquele conhecimento, por amor às pessoas que estavam chegando, por amor a dividir aquele momento, porque somos todos voluntários, né? Os organizadores do Encontro Quântico somos todos voluntários. Então, como cada um estava fazendo por amor o que queria fazer, porque na hora que a gente montou o projeto, a gente colocou, olha, precisa de uma pessoa para decoração, precisa de uma pessoa para apresentar, precisa de uma pessoa para o som, precisa de uma pessoa para cuidar do computador e etc. A Adriana vai fazer a palestra, a Mariana não sei o que lá, a Mariana vai fazer a apresentação. Então assim, a gente dividiu as tarefas e cada um estava onde queria estar, então cada um estava fazendo por amor. Então isso é uma coisa que ilustra muito bem isso que a gente está estudando aqui, né? Então o que acontece? Quando todos nós estávamos ali naquele fluxo, vivendo aquele momento de amor e se doando gratuitamente para o projeto, cada um fez o seu melhor e deu tudo certo e tudo ficou pronto na hora adequada. E eu, como líder, percebi que eu não precisava controlar mais as pessoas. Eu, como líder, eu entendi que no momento em que eu queria controlar as pessoas, eu estava atrapalhando essas pessoas, porque existe um fluxo muito maior no universo. Então, assim, quando vocês entrarem aqui na minha live e olharem e falarem assim: Adriana é louca, Adriana está falando de uma coisa que não existe, essa economia, essa nova economia, como é que vai ser? Como é que é um mundo sem separação? Como é que é um mundo sem competição? Gente, tudo é energia. Então, quando nós conseguimos elevar a nossa consciência para essa energia muito maior, porque nós somos seres infinitos, nós estamos aqui apenas de passagem. Então a gente tem que entender, a gente tem que ter essa visão, essa consciência do mundo, de que nós estamos aqui para cumprir uma missão e que a nossa missão não é pagar boleto. Vocês entenderam? A nossa missão é muito maior do que isso. Então, no momento em que nós estivermos vivendo cada um o seu propósito de alma,
No momento que cada um estiver fazendo o que faz por amor e não por obrigação, a energia que você gera quando você faz as coisas por amor é completamente diferente de quando você faz alguma coisa por obrigação, né? Então, assim, por exemplo, outro exemplo que eu posso dar para vocês é algo que eu aprendi muito na Sechonaye e mesmo na igreja messiânica, né, Paty? Tudo bem, querida? Então, assim, fazer as coisas com gratidão. Então, quando você faz as coisas com gratidão, por exemplo, lá no seminário da Sechonaye, tem o momento da gratidão. O momento da gratidão é o momento que você vai limpar o seu quarto. Então, você vai arrumar sua cama, você vai dobrar sua roupa de cama, você vai estender as toalhas, você vai passar uma vassoura. Tudo falando muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, reverenciando aquele lugar em que você dormiu, em que você passou a noite. Então, nesse momento, você está fazendo uma limpeza com gratidão. Então, é exatamente isso que eu estou querendo mostrar para vocês, que existe a possibilidade da gente viver uma vida diferente. Por quê? Porque nós vamos viver com gratidão. Porque, olha, gente, nós vamos passar agora por um momento de quarentena. A gente não sabe quantas pessoas vão morrer nesse período. Então, a gratidão é o que a gente vai ter depois desse momento. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, assim, quem estiver vivo depois que tudo acabar, porque eu tenho muita fé em Deus que tudo isso uma hora vai terminar, a gente vai ter o que pela vida, gente? A gente vai ter gratidão. E você vai ter gratidão no seu trabalho, com a sua família, com a sua casa. Você vai ter gratidão pela comida. Gente, eu duvido que pessoas agora estão jogando comida fora. Porque você tem que ir no mercado e você tem que comprar o necessário. E você às vezes nem quer ir no mercado, porque você está com medo de se contaminar. Então olhem só tudo que a gente está passando. E se isso não é realmente uma forma da gente mudar a nossa consciência, mudar a nossa mente em relação à vida. Então a mudança que vai ter em nós daqui pra frente é uma mudança muito profunda. É uma reverência à vida, é uma reverência às coisas pequenas. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, que eu tô aqui em casa, em quarentena, eu limpo a minha casa com muita gratidão, porque eu tenho uma casa para morar. Então, eu lavo a minha louça, eu faço a minha comida com muita gratidão, porque eu tenho comida para comer. Entenderam? Então, assim, é exatamente essa energia. É isso que eu quero que vocês entendam, que existe uma energia que vai permear tudo isso. Daqui para frente, a energia está mudando e vai mudar muito mais. Nós estamos sendo transformados com tudo isso. É claro que não é fácil, é claro que existem perdas, que muita gente vai acontecer muita coisa, a gente não tem controle sobre isso. Mas o que a gente tem controle, o que a gente pode saber é da transformação que cada um está vivendo nesse momento. Para ser uma pessoa melhor a partir de agora. Não é para ser uma pessoa melhor depois que você acabar a quarentena, não. É para ser uma pessoa melhor agora, sabe? Essa é a reflexão. Olá, Márcio, tudo bem? Estou fazendo aqui uma leitura do livro Depois do Despertar, que é um livro do Gustavo Tanaka, que fala sobre a nova economia. Então vamos continuar aqui a leitura. Quem tiver dúvidas pode perguntar. Ele diz assim: cada pessoa é boa em uma coisa diferente e todos se encaixam perfeitamente. Tome o processo de produção de vídeo. Ao invés de ter uma pessoa fazendo tudo, se desdobrando em todas as atividades, você começa a enxergar um processo que se estende por algumas etapas e pode ser dividido por pessoas complementares. O processo inicia com o roteirista, que escreve a história, e depois passa para o produtor, diretor de fotografia, captador. Cada um complementa o trabalho do outro. Isso acontece em qualquer trabalho, em qualquer atividade. Cozinha, limpeza, programação, publicidade, turismo, arquitetura. Tudo é composto por diferentes partes e o legal é que diferentes pessoas gostam de diferentes partes dentro do mesmo processo. Então isso é um grande avanço na forma de você ver as coisas. Porque você entende que todo mundo é complementar. Não existe competição. Para que ter competição se está todo mundo no mesmo barco? Para que ter competição se está todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo? Quando se divide as atividades de acordo com as habilidades e as preferências de cada um, o potencial de criação se torna gigantesco. Aí ele fala uma coisa que eu achei extraordinária. Eu estou até pulando algumas partes do livro, mas não faz mal. Eu achei muito legal e vou
contar para vocês, que é o seguinte. Ele fala o seguinte, que daqui a um tempo, as empresas, não vai ter mais entrevista de emprego, vai ter uma entrevista de análise de habilidades. Então, por exemplo, a empresa vai chamar você para ver qual é a habilidade que você tem para fazer a complementaridade naquela empresa. E aí vai chamar um coach, porque muitas pessoas não conhecem as suas habilidades, né? O autoconhecimento, então, até agora, digamos que é zero. Então, as pessoas agora estão começando a se conhecer mais. Então, aí o coach vai ser chamado para fazer essa análise do perfil da pessoa. Gente, quem tem preconceito com coach, paciência, pode chamar de coach, pode chamar de terapeuta, pode chamar de Mariazinha, para mim tanto faz. Mas é essa pessoa que conhece as habilidades humanas, tá? Então essa pessoa vai fazer uma análise dos potenciais daquela pessoa e vai encaixar a pessoa em projetos que a empresa tenha. Então, por exemplo, a empresa precisa de alguém para fazer o café e tem uma pessoa que adora fazer café. Então essa pessoa que adora fazer café, ela vai ser colocada para fazer café. Então a pessoa ela vai trabalhar de manhã alegre. Por quê? Porque o objetivo da vida dela é o que ela mais gosta de fazer, que é fazer café. Vocês entenderam? Então não vai ter mais essa coisa de você fazer algo que você não gosta, por obrigação. Bom, por que não pensamos dessa maneira hoje? Genial essa pergunta. Na verdade, as grandes corporações fazem isso, mas o modelo capitalista exige que se tenha dinheiro para que se banque o salário de cada pessoa. A construção de um edifício ou uma casa funciona assim também. Existe o arquiteto, o calculista, o engenheiro, o pedreiro, o gesseiro, o pintor e muitos outros que entram para fazer uma parte do projeto. Poucas empresas são capazes de ter dinheiro para bancar times completos e complementares como esses. Como existe muito forte a mentalidade da escassez, a maioria se vira com o que tem, contenta-se com pouco. Se fosse possível separar em partes cada vez menores, cada um teria que trabalhar inclusive menos horas. Por que você tem que trabalhar menos horas? Porque o objetivo da sua vida está ali, então você faz aquilo de uma forma muito fácil. E quando você está ali fazendo o que você realmente veio fazer na vida, você faz aquilo com amor, você faz aquilo com tesão. Então, aquilo você nem vê a hora passar, ou então você trabalha muito menos horas, né, Augusto? Então imagina o Augusto que é um ótimo músico, né? Ele toca vários instrumentos, toca guitarra, maravilhoso, meu professor de violão, e saudade. Então assim, se ele tiver que fazer uma conta, ele vai demorar 3 horas. Se ele tiver que fazer um arranjo, ele vai demorar talvez 30 minutos, vai fazer muito mais belamente. Por quê? Porque a habilidade dele está sendo reconhecida. Então, ele vai ser chamado para fazer algo que ele realmente gosta de fazer. Então, por quê? Porque o que vai girar essa nova economia não vai ser o dinheiro, vai ser a habilidade de cada um. Eu costumo imprimir dinheiro na impressora aqui de casa, o Vinícius está falando, e colocar em circulação no mercado. Assim eu não preciso me adaptar em trabalho que eu não gosto. Vinícius, para com isso, Vinícius. O Vinícius é um gozador. Tá bom, Vinícius, parabéns, ó, isso aí. Vamos lá então. Por falar em horas, essa ideia de que temos que trabalhar 40 horas por semana, de segunda a sexta, descansar no fim de semana, faz sentido? Ótima pergunta. Nenhum. Tudo isso foi criado pelo homem industrial. A mentalidade do industrialismo atendia a padrões de energia completamente diferentes do que existe hoje. Ou seja, nós não vamos mais ser movimentados por uma sociedade industrialista, né? Nós não vamos mais colocar... Vinícius, tanta pergunta para você fazer e você vem aqui no meu vídeo, né? Beijo para você. O pior é que eu li, né, o comentário dele, mas tudo bem, deixa pra lá. Então, assim, nós não vamos mais ser movimentados por uma sociedade que visa apenas trabalhar de segunda a sexta, descansar de sábado e domingo. Não, porque quando você tem um projeto, você gosta do que você faz, eu tenho certeza que vocês têm os seus projetos pessoais que vocês gostam e vocês fazem de fim de semana. Então, às vezes, por exemplo, fazendo um trabalho voluntário, ajudando crianças, fazendo uma sopa, você nem vê o tempo passar, não é verdade? Então, é mais ou menos isso que vai acontecer nessa nova sociedade. Deixa eu terminar o vídeo aqui que já deu 30 minutos.